Olá, você já ouviu falar ou já viu alguém utilizando o cordão com estampa de girassol? Já se perguntou qual é a finalidade dele? Hoje nós vamos conversar sobre sua importância, para quem ele foi feito. Eu sou Roberto Rios, apresentador. Sou um homem branco, uso óculos, sou cadeirante e estou usando uma blusa azul clara, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. E ao meu lado, minha querida Suelen Gonçalves. Eu mesma, eu sou a Suelen Gonçalves, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Os meus cabelos são cacheados, um pouco abaixo dos meus ombros. Estou usando no programa de hoje uma camiseta preta, calça jeans e tênis brancos. E hoje a gente tem a honra de receber a Flávia Calafange, que representa a HD Sunflower, que é um instituto em toda a América Latina, atuando inclusive como diretora regional, além de ser também mãe de uma jovem autista de 13 anos. E para além dela, a gente tem uma outra surpresa, uma outra participação internacional, mas isso não é por enquanto, é mais adiante. Só para deixar o pessoal curioso. Exatamente. Bom, Flávia, que honra te receber. Muito obrigada pela disponibilidade. Antes da gente começar aqui o nosso papo, você pode fazer sua audiodescrição? Olá, muito obrigada pelo convite hoje. Estou muito feliz, muito emocionada. Meu nome é Flávia Calafange, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos claros. Eu estou vestida com um vestido de listras branco e azul, com um casaco branco e sandálias prateadas. Vamos começar nosso papo? Flávia, fala uma coisa, o que é o cordão girassol e por que o uso das flores? Bom, o cordão de girassol surgiu no ano de 2016 no aeroporto de Gatwick, porque os funcionários do aeroporto queriam encontrar uma forma de identificar as pessoas que tinham alguma deficiência oculta. Eles escolheram os girassóis porque é uma flor que significa positividade, alegria. Eu acho que é uma flor que todo mundo gosta, então queriam que fosse algo que fosse visto à distância, que pudesse ser facilmente identificado e que fosse algo alegre, positivo, que entregasse essa sensação ao usuário e a quem o vê. Quando a gente fala de deficiências ocultas, do que a gente está falando? Eu acredito que, a princípio, não é todo mundo que saiba por esse termo, né, o que são as deficiências ocultas e como o uso do cordão de girassol pode auxiliar, quais direitos ele garante. Nós gostamos de chamar não de deficiências, porque a tradução de deficiências, de disabilities, para o português, nos faz lembrar uma lista muito pequena de condições. Então, preferimos chamar de condições, podem ser também doenças raras, doenças crônicas. Acho que condições invisíveis, condições ocultas, fica mais fácil de ser entendido. A pessoa que achar que em algum momento ela está correndo algum risco por fato de obter essa condição, ela pode usar o cordão como instrumento, ela voluntariamente demonstra que ela pode precisar de ajuda, paciência, empatia e respeito. A lei que foi sancionada no ano passado, no dia 17 de julho, reconhece o cordão de girassol como um instrumento de identificação oficial do governo brasileiro para pessoas com deficiências ocultas. Mas a pergunta do milhão é essa: o que é uma deficiência oculta? Então, eu acho que falta nós tentarmos fazer esse trabalho, por isso eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês hoje, para podermos esclarecer isso, porque algumas pessoas, por exemplo, ainda não têm um diagnóstico, mas têm uma doença rara, ou sofrem porque têm uma doença crônica, como a diabetes ou a hipertensão, podem estar passando por dificuldades em espaços públicos e com o cordão eles têm essa ajuda, digamos assim, assegurada. Então, o uso do cordão ele é mais como uma forma de alertar que de repente essa pessoa vai precisar de algum auxílio, compreensão, que é muito importante, como você falou, mas a falta do uso do cordão implica em algum
em algum ônus? A pessoa deixa de gozar de seus direitos por conta de não estar usando? Não, o uso do cordão ele é totalmente voluntário. A lei é bem clara. Ela fala que é um instrumento de identificação para as pessoas que queiram demonstrar que elas podem precisar de ajuda, tempo, respeito, empatia, paciência. Mas, se elas quiserem fazer valer os direitos dela de PCD, basta apresentar um documento comprobatório, um laudo médico. Então, assim, o cordão, eu diria que ele é um instrumento que vai facilitar a vida das pessoas. Obviamente, se nós conseguíssemos que toda a população soubesse do que se trata, para essas pessoas passarem a ser respeitadas. Eu vou te dar um exemplo de um rapaz que tem muitas feridas pelo corpo e ele falava que ele tinha vergonha de sair de casa. E agora, ao colocar o cordão, ele fala assim, agora eu posso existir, eu posso sair na rua e posso ser quem eu quero ser, né? E não ficar escondido. Então, existem algumas pessoas que também estão sendo socorridas, porque no verso do crachá aparece o nome da pessoa, o contato de emergência e que tipo de necessidade de assistência ela pode necessitar. Então, se uma pessoa desmaia num espaço público, no metrô, ou num shopping center, ou num estádio de futebol, como é que os paramédicos fazem para fazer os primeiros socorros se eles não têm informação suficiente? Nós dizemos que o cordão é uma garantia de que você vai poder ser até salvo no momento de perigo, de dificuldade. Observação. Significa que o cordão levanta a autoestima também? Também, com certeza. Que bom. Com certeza. No caso que a Suelen tinha comentado sobre o alerta, né? O cordão ele dá um alerta de que preciso de atenção. Então nós obviamente precisamos também de espalhar essa informação para o público em geral, para as pessoas saberem o que significa esse cordão. A importância disso é no seguinte: nós temos o cordão oficial. Pergunto para você, onde conseguir? E qual é o risco de ter cordão falsificado no mercado? Bom, o brasileiro não é para principiantes, né? Então, obviamente, quando a lei foi sancionada, apareceu uma grande oferta de cordões na internet. O que nós falamos é o seguinte: nós não somos uma empresa de venda de cordões. O projeto nasceu para dar visibilidade a todas essas condições. Inclusive, no ano passado fomos reconhecidos, saímos no livro do Guinness Book, porque fizemos um cordão de quase 4 quilômetros com todas as informações que recebíamos de usuários que, por ter uma determinada condição, compartilhavam que tinham a sua vida facilitada. Então, a ideia é que, primeiro, se certifique de fazer parte do projeto oficial, de poder ajudar nessa rede de reconhecimento e treinamento, preparo dos ambientes públicos no mundo inteiro, porque você vai usar esse cordão aqui, você vai usar ele na Austrália, você vai usar ele nos Estados Unidos. Esse é o cordão oficial. E com relação a riscos, nós falamos que essa trava de segurança, por exemplo, que chamam de trava anti-enforcamento, ela é fundamental para evitar que ocorram acidentes. Então, assim, a gente pede que vocês procurem quais são os parceiros oficiais para poder fazer parte, para poder entender quais são essas condições. Inclusive, existem conversas onde as pessoas compartilham suas experiências. Nós ajudamos e, de alguma forma, fomentamos esse conhecimento e essa divulgação do que são todas essas condições ocultas e como elas podem impactar de forma diferente na vida do indivíduo. Bom, você representa a Cadê Sunflower aqui e em toda a América Latina, que é uma grande responsabilidade, atuando, né, como diretora regional. Qual a importância dessa iniciativa? Você falou que a maior, o mote, né, da HD Sunflower era justamente criar essas conexões, né? Eu vou falar em primeira pessoa sobre a minha experiência. Eu tenho uma filha autista de 14 anos e eu passei por inúmeras situações de preconceito, realmente nós sofríamos nos espaços públicos, porque ela era autista severo. Hoje em dia não é mais. Ela, com toda a intervenção
em momentos iniciais, quando a gente descobriu muito cedo o diagnóstico, quando ela tinha 1 ano e meio, conseguimos fazer uma série de intervenções. Então, hoje em dia, ela não é, ela era, inclusive, não verbal. Então, nos espaços públicos, ela tinha reações, às vezes, quando o autista tem o famoso meltdown, que são aquelas crises que, para quem vê de fora, é muito feio, né? Você vê a criança, às vezes, batendo no pai, batendo na mãe, mordendo, levado como gritando. birra, né? Não, eu já escutei de tudo. Eu já escutei, essa criança está com um demônio no corpo. Que mãe é você que você não consegue acalmar sua filha? E eu não conseguia acalmá-la. Então, eu sofri isso durante tanto tempo, em tantos lugares diferentes. Se autista não deveria sair de casa. Então, hoje em dia, eu faço, depois que eu descobri que o autismo era uma de milhares de condições de pessoas que sofrem preconceito, são julgadas nos espaços públicos, são isoladas da sociedade, eu vi a importância que é o cordão. Então, eu tinha um outro trabalho, eu comecei como voluntária, eu renunciei ao outro trabalho que eu tinha e eu falei, eu tenho que me dedicar só a isso porque eu preciso ajudar essas pessoas. Então, assim, tem sido muito, para mim, gratificante receber mensagens de agradecimento diariamente de pessoas do Brasil e de países da América Latina, dizendo como o cordão de girassol mudou a vida deles. O cordão não é só o cordão, ele tem um crachá. Tem um crachá. Tá. Quais as informações que precisam constar? A pessoa pode colocar outras informações, mas aquelas necessárias, que precisam constar. Segurar a resposta da Flávia. Ok, Flávia, porque a gente precisa ir por intervalo. É bom De que gera novo? um suspense, né? Passou muito rápido. Ok, nós vamos para o intervalo. É muito breve, fique conosco porque a Suelen fez uma entrevista com a diretora internacional da HD Sunflower e nós vamos acompanhar juntos no próximo bloco. Fique com a gente. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Já voltamos com o nosso programa Diversidade. O Roberto fez uma pergunta anteriormente. Nós vamos passar a bola agora para ela responder e depois da resposta dela a gente vai curtir uma conversa que eu tive com a diretora internacional desse projeto, o HD Sunflower, que se chama Annette Kmela. Ela é uma inglesa, conversei com ela e a gente fez uma matéria super especial, mas antes a gente vai continuar aqui. Então, o que deve constar no crachá? No verso do crachá é importante que esteja o nome da pessoa, uma informação de contato para emergência, né, o nome de uma outra pessoa para emergência, e quais são as necessidades que essa pessoa pode precisar num momento de emergência. Por que isso? Eu vou dar o exemplo da Juliana Viscardi, que é a presidente interina da Associação de Esclerodermia no Brasil. Ela já desmaiou e atrás está escrito, eu preciso de oxigênio. Então, quando chegam os paramédicos, eles sabem qual seria a primeira coisa que eles deveriam fazer com a pessoa no caso de emergência, de algum incidente. Então, agora sim, nós vamos conferir juntos o VT que eu fiz anteriormente. Annette, muito bem-vinda. É um prazer recebê-la no Brasil e no nosso programa. Eu sei que é sua primeira vez num programa de TV e pode ficar super à vontade. Para a gente começar, eu queria perguntar para você o propósito do projeto, né, do HD Disability Sunflowers e quais os países de atuação no momento.
Muito obrigada por me convidar. O trabalho da Hidden Disability Sunflower teve início em 2016 no aeroporto de Gatwick. E realmente o propósito é que seu time de acessibilidade reconheceu que havia um número expressivo de pessoas com deficiências visíveis que entravam no aeroporto, mas que, além disso, havia um número muito grande de pessoas com condições não visíveis e que não estavam sendo auxiliadas. Então, nós trabalhamos junto a eles para desenvolver um símbolo que permitisse que pessoas com condições não visíveis pudessem ser identificadas, para o caso de necessitarem de ajuda, compreensão ou simplesmente de mais tempo. Aí criamos o cordão de girassol e o projeto como um todo. E desde o sucesso no aeroporto de Gatwick, agora o projeto se tornou global. Da Austrália à Nova Zelândia, da Ásia até a Europa e da América do Norte ao Brasil, onde estamos agora. E estou animada em estar aqui. Já há alguma possibilidade, algum plano de expandir isso para mais lugares? Porque o trabalho de vocês é muito importante. Quanto mais lugares onde vocês estiverem, melhor. O plano é chegar até o indivíduo, então focamos na pessoa que está usando o cordão e notificamos organizações e companhias para se juntarem ao projeto e dessa forma poderem auxiliar aquela pessoa. Quando alguém usa esse cordão, enquanto vai às compras, ao varejo, ao aeroporto, ou enquanto está viajando, eles têm um lugar para ir, onde essas organizações estão recebendo o nosso treinamento e sabem reconhecer, ajudar respeitosamente e oferecer um suporte, sejam quais forem suas necessidades individuais. A empresa, o HD Sunflower, une esses setores de diversos segmentos, essas diversas empresas ao redor do mundo inteiro, em prol da inclusão dessas pessoas com deficiências não visíveis, né, deficiências ocultas. Nesse sentido, a gente pode dizer que a sociedade já está mais aberta à inclusão dessas deficiências ocultas? Certainly. So yes, what is happening where companies and organizations join O que tem acontecido quando companhias e organizações unem-se a nós é que eles têm transformado toda aquela cultura para ser mais inclusiva com pessoas com condições não visíveis. Eles tornam-se mais inclusivos quando entendem que algumas pessoas podem ter algo que eles não conseguem ver e que o foco deve estar em torno do que aquela pessoa precisa para estar apta a ser participativo em qualquer cenário. E o que a HD Sunflower faz incrivelmente bem é dar início a essa jornada para que as pessoas não precisem revelar e falar sobre suas deficiências ou condições médicas específicas. Podemos, de fato, focar no que elas precisam para se inserirem na sociedade e não serem excluídas. Qual é a maior dificuldade que você percebe? Eu acho que na mudança de mentalidade dessas organizações, desses times das empresas, porque muitas vezes a inclusão ela só vem através de uma obrigação, de uma lei. Você sente que quando entra em contato com essas empresas, elas estão fazendo isso porque de fato entendem a importância da inclusão ou é por uma obrigação? The organizations that we work with and that join the project As organizações que se unem ao projeto entendem que há uma lei, mas eles precisam estar de fato dispostos a fazer isso para dar suporte aos seus colegas e identificarem que há colegas que possam ter condições não visíveis e que eles precisam criar um ambiente seguro, onde esses colegas possam partilhar quais os acessos que eles necessitam. E o mesmo vale para os seus clientes. É realmente uma questão de vontade dessas organizações. Sem o treinamento, é só um cordão. E se não há organizações para serem treinadas e compreenderem que precisam ajudar de forma respeitosa e entender o que aquela pessoa está compartilhando, o cordão torna-se apenas um item decorativo. Quais as maiores
desinformações que você percebe que circulam pelo mundo quando se tratam de deficiências ocultas? O que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender a esse respeito? Acho que deveriam ser mais cautelosos a respeito do significado do cordão de girassol, que pode indicar que alguém tem uma condição oculta e que essa condição pode ser algo temporário, como a asma que se apresenta em algum ambiente específico. Então pode ser situacional ou permanente. E nem sempre as pessoas usam esse cordão quando precisam de apoio. Mas também não precisam usar o tempo todo. Essa é uma das principais coisas que estamos tentando transmitir. E que há uma ampla gama de condições não visíveis, mais do que as pessoas imaginam. O cordão lhes permite dizerem: ei, hoje eu preciso de uma ajuda, e talvez amanhã não, mas nesse instante em particular, e nesse ponto em particular, por favor, reconheça que eu estou usando o cordão de girassol e estou à procura de suporte em algo específico. I'm wearing the sunflower and that I'm looking for some support at that particular point. As pessoas que não possuem essas deficiências ocultas, mas que querem apoiar a causa, também podem fazer o uso, né, do cordão. Pode explicar essa diferença para a gente do uso de quem não tem uma deficiência, mas é um apoiador e de quem de fato precisa usar? Nós temos o cordão verde, que é completamente verde com as flores amarelas e é o que as pessoas utilizam para indicar que possuem uma condição não visível. Rapidamente, as organizações se entusiasmaram tanto com o projeto que queriam mostrar aos colegas que entenderam que poderiam ser aliados. Para evitar confusões, desenvolvemos o cordão de suporte para aqueles que entenderam completamente o que é o projeto e decidiram voluntariamente vestir o cordão por saberem o quanto significa. Então, trabalhamos com ambos. É muito legal ver famílias em que alguém utiliza o cordão e o resto dos familiares pode mostrar suporte usando também. Funciona como uma comunidade. Criamos uma comunidade entre apoiadores e pessoas que precisam usar. Anete, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo seu trabalho tão importante. A gente fica muito feliz em recebê-la aqui no Diversidade. Obrigada. Muito legal a gente saber como funciona a HD Sunflower ao redor do mundo, a importância não só aqui para os brasileiros, mas o trabalho que eles conseguem fazer, unindo todo mundo globalmente em prol dessa causa. Então agora a gente vai voltar aqui para a nossa conversa no estúdio. Ô Flávia, uma pessoa que esteja passando apuros, o que o socorrista ou as pessoas que estão à volta ali, os próximos, devem fazer em primeiro lugar? Olha, quando alguém estiver usando o cordão e estiver em apuros, o ideal é tentar verificar o crachá e ver que informações constam dele. Então, existem pessoas que colocam o nosso crachá, tem pessoas usando a identidade, o CID, então, algumas que já colocaram o código QR Code. Então, assim, vai depender do que estiver escrito no crachá. Essa é a coisa mais importante, ter informação, mas a primeira coisa é oferecer ajuda. Eu vejo um usuário do cordão, mesmo que ele pareça não estar passando por nenhum apuro. Foi boa a sua pergunta, porque às vezes, outro dia eu vi uma senhora usando e perguntei, você precisa de alguma coisa? Ela falou assim, eu estou precisando ir ao banheiro e eu não posso ir sozinha. Você me ajuda? Então, assim, oferecer ajuda, ser respeitoso, empático e ter paciência. A gente escuta muitas situações. Outro dia também foi um rapaz que estava dentro do avião, ele estava sem cordão, ele não conhecia o projeto ainda, e ele é deficiente visual e auditivo. Ele foi esquecido dentro do avião. Desembarcaram o avião inteiro e ele ficou lá. Porque ele não usa bengala e ele não usa aparelho auditivo. Então, assim, não tinha como o mundo saber que ele ia precisar de ajuda. Basicamente, é chegar perto, tentar fazer contato visual, tentar demonstrar interesse pelo outro, parar o que eu estiver fazendo para me dedicar a tentar
prestar essa ajuda com paciência, com respeito, com empatia. É óbvio que o cordão é um alerta para as deficiências invisíveis, né? Mas a gente chama a atenção de todo mundo aqui pelo seguinte: toda vez que você se colocar à disposição de ajudar uma pessoa com deficiência, seja visível ou não, a primeira coisa é perguntar: posso te ajudar? Como te ajudar? Isso sempre. Exatamente. Não perguntar o que a pessoa tem, né? Isso também é importante. As pessoas não têm obrigação de falar qual é a deficiência, a condição, a doença que elas têm. Até muitas não se sentem cômodas em falar, mas elas podem dizer: olha, estou perdido, no caso de pessoas que têm síndrome do pânico, ou transtorno de ansiedade. Também, outro dia, fiz uma live com uma pessoa que tem TDAH e ela tem comorbidades. Então, quando ela está em momentos de estresse, ela se perde, senta e começa a chorar. Então ela fala: eu fico perdida mesmo, eu preciso que me digam onde é que é a saída, como que eu faço para pegar um táxi. Então, ser empático, respeituoso e com todo o coração mesmo, oferecer ajuda e ter paciência. Ok. Flávia, nós precisamos encerrar, mas nós te agradecemos muito, porque quando você fala de empatia, que é o que é preciso, né, para oferecer ajuda, a gente viu claramente aqui, né, no seu falar, a sua empatia, a importância que você dá a essa causa, e muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua participação. Queria que você deixasse umas últimas palavras e também as redes sociais, né, as formas de comunicação do projeto para as pessoas conhecerem melhor. Tá, então, eu gostaria de dizer que é muito importante a gente tentar aumentar o conhecimento do que é o cordão de girassol. Então, com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que hoje 1 de cada 7 pessoas tem uma deficiência. Então, pensar nos seus conhecidos, quem poderia precisar do cordão, alguém que tenha demência, que tenha Alzheimer, uma lista enorme de pessoas que são beneficiadas com o uso do cordão. Eu posso ajudar e me coloco à disposição de qualquer interessado em conhecer melhor, ou empresas em se tornarem parceiras do Cordão de Girassol Oficial, porque o mais importante é isso: os ambientes de trabalho estarem treinados e preparados para acolher e receber colaboradores e clientes com deficiências e condições ocultas. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada a você também pela companhia de sempre. Se quiser continuar assistindo a gente, siga o nosso perfil no Instagram e também se inscreva no canal. É youtube.com/Câmara São Paulo. Ative o sininho das notificações para não perder nada e compartilhe o nosso conteúdo. Deixe o seu like também. Ficamos por aqui, mas esperamos você todas as segundas e sextas-feiras, às 13 horas, mais diversidade. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.